Já estou ao lado do candidato à presidência da OAB, Pio da Silva. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo à RDTV. Bom dia. Pio, por que você resolveu, então, se candidatar à presidência da OAB? Olha, nós temos um grupo de mais de 200 pessoas que a gente vem se reunindo há mais de 4 anos. E em todas essas reuniões trocando as ideias, estudando a nossa instituição, vendo a necessidade de todos os advogados, tanto da capital como do interior, que vivem do interior num grande abandono. Essa questão do abandono aos advogados do interior tem sido uma das suas bandeiras de campanha. Por que eles estão sendo abandonados? Você tem recebido essa solicitação, essa reivindicação dos advogados do interior? Eu tenho viajado bastante ao interior, inclusive final de semana agora na quinta e sexta-feira, eu estive em Rondonópolis com diversas reuniões, visitando dezenas de escritórios de advocacia, como também em Primavera do Leste e em Barra do Garça, na qual eu tive uma reunião dentro da própria OAB. Estão ouvindo todos os advogados e eles dizem que chegam na nossa capital para fazer sustentação oral, para atender clientes, tentando fazer petições de clientes deles, chega na nossa entidade, não há um abraço da entidade, eles pagam uma anuidade de aproximadamente R$700. E quer dizer, chega dentro da nossa entidade, não há o abraço, você entendeu, da OAB a todos eles. Então, diante disso, quer dizer, nós temos uma proposta, de início, nós vamos alugar um prédio ou uma casa no centro de Cuiabá, com 10 salas, com toda a estrutura, computadores, impressoras, você entendeu, internet, tudo à disposição dos jovens advogados e dos advogados do interior. Hoje a estrutura atual da OAB não comporta essa demanda? Hoje a gente vê que é uma missão muito grande. E a gente vê que a nossa instituição, na realidade, ela não anda bem administrada. Ela vem se sucedendo, são 18 anos que um grupo comanda. E isso traz todos os requisitos, você entendeu, de não atender bem ao advogado. Quais são as principais falácias, as principais dificuldades que o senhor percebe na atual administração? Olha, a gente vê o seguinte, nessas reuniões há mais de 4 anos, nesse grupo que eu represento, mais de 200 pessoas, nós chegamos a 7 propostas alicerces da nossa candidatura. E essas 7 propostas, ele está elencado diversos requisitos de falhas, de omissão, você entendeu? O partidarismo está sendo muito vinculado dentro da nossa instituição. Então, a gente nota uma dificuldade muito grande, você entendeu? Hoje, nós temos a situação de um presidente da nossa entidade, o Fayad, que hoje ele é candidato pelo PMDB a vice-prefeito de Cuiabá. Então, quando ele estava na presidência, e hoje ele está no comando geral, até há poucos meses ele estava no comando também da nossa entidade como conselheiro, o que acontece? Quando acontece, a OAB tem que opinar em vários fatores essenciais e social e de tudo o que acontece. Por exemplo, no governo do Mato Grosso, teve aí um rombo daqueles maquinários, a OAB tem o dever, isso está elencado na Lei 8.906, que ela deveria, de frente, bater com isso e acompanhar com advogados, nossa instituição toda, todo o processo até o seu final. Isso não aconteceu. Devido à vinculação partidária, você entendeu? Não há esse acompanhamento. O que eu prego, e esse grupo nosso, é a despartidarização. Como assim? Eu acho que todo advogado, ele tem que estar vinculado a partido político. Isso sem problema, tem que fazer parte, a política faz parte de nossas vidas. No entanto, a partir do momento que ele se propõe a participar dos 60, 70 membros que vai comandar a nossa instituição, ele deve desfiliar do partido dele, entendeu? Aí depois, quando ele sair, ele filia-se novamente. Por que desfiliar? Para que no período do comando da nossa entidade, ele tenha isenção.
no enfrentamento de todas as causas sociais. A desfiliação, então, seria uma alternativa para que essa isenção ocorresse. Correto. Já que o senhor citou a questão da partidarização, como o senhor avalia hoje a questão do FAIAD e do Celestino participarem em campanhas políticas, desse trampolim que a OAB se transforma de referência a possíveis candidatos? Olha, conforme eu disse, eu acho isso excelente. Eu acho que os advogados têm que realmente participar de toda a política de Cuiabá, do Mato Grosso e do Brasil. Eu fico feliz com tudo isso. No entanto, o que eu prego é a isenção no período em que estiver à frente de nossa instituição. Entendi. Além dessa proposta da questão da anuidade que o senhor falou agora há pouco, que se paga muito pela anuidade e não se tem essa contrapartida, quais são outras propostas que o senhor apresenta? Eu tenho uma outra proposta também dessas 7 alicerces seria o jovem advogado. Hoje o advogado do 1º ao 5º ano, ele forma o que após a formatura, após ele ser aprovado no exame de ordem, é muito difícil ele sobreviver, porque ele abre um escritório e nenhum escritório de advocacia tem menos de despesa de 2, 3 mil mensais. Então, se ele paga 2, 3 mil mensais, ainda tem uma anuidade de R$700 da nossa instituição, ele não consegue sobreviver. Você enfrentou tantas dificuldades, foi aprovado no exame, é difícil ele sobreviver. Então, diante disso, o que eu digo? A OAB tem o dever de ajudá-lo. É um compromisso nosso, e aí nós teremos isenção. Do 1º ao 2º ano, o advogado vai ser isento desta anuidade. E do 3º ao 5º, 50%. Aí muitos me perguntam, Pio, vai ter uma queda de receita. Como você administrar isso? Houve um estudo, essa queda de receita da nossa instituição vai ser em torno de 20% a 25%. E como administrar? Através de uma excelente gestão. Eu parto por um princípio, só uma colocação. Fica à vontade. A entidade está há 18 anos sendo comandado por um grupo. Então, um se sucede ao outro. Existe funcionários com altos salários, existe até esposa de dirigente ganhando alto salário, os fornecedores são o mesmo, o buffet é o mesmo, a gráfica é a mesma, há sempre uma continuidade. Então, com uma boa gestão, corte de tudo isso, eu não tenho a menor dúvida que eu conseguirei administrar e muito bem a nossa entidade. E um internauta pergunta, por que a sua OAB é de Rondônia? Por que isso ocorre? Eu vou dizer para você, na época, quando eu me formei na Univag, eu formei numa época e eu já tinha um sócio que chamava Antônio Padilha de Carvalho. E nós eu advogava para a empresa Ortobon, Indústria Ortobon. E nós assinamos um contrato, eu e esse outro advogado, inclusive ele hoje está falecido, Nivaldo, você entendeu? Eu e ele fechamos um contrato com a indústria Ortobon para advogar em todo o estado de Mato Grosso e em todo o estado de Rondônia. E na época, inclusive, eu fui aprovado. Da nossa turma de 37, só foi 9 aprovados no primeiro exame de ordem aqui no Mato Grosso. Eu fui aprovado na primeira fase e eu fiz aqui lá em Rondônia. Por quê? Porque eu tinha 2 contratos para trabalhar nos 2 estados. Então eu teria que ter OAB nos 2 estados. Eu tenho inclusive esse contrato que se perdurou por vários anos. E a Ortobon tinha lá 50 empresas na qual ela tinha franquia. Então eu era advogado deste grupo e fui por diversas lá aqui. Então, o motivo, eu passei por muitos anos da minha vida tendo a OAB de Rondônia e a OAB de Cuiabá, uma suplementar. Depois que encerrei o contrato, o que eu fiz? Eu unifiquei, transferi para cá e cancelei, mas depois de muitos anos, acredito eu que aproximadamente 4 ou 6 anos. Hoje a sua OAB é do só de Cuiabá. Ah, tá certo. 6486. É o número da OAB. Hoje está 6486-B de bola. Então, ó, é uma que hoje nós temos 16 mil. A minha, então, quer dizer, eu sou um advogado de muitos anos. O senhor há 13 anos aproximadamente. O senhor citou a questão da continuidade das administrações da OAB. Como que o senhor avalia a outra candidata de oposição, a Luciana Serafim? Ela também já participou de gestões anteriores. Ela também é uma candidata de oposição?
Olha, Luciana Serafim, tem todas as riquezas, todos os méritos dela. Mas ela esteve por 14 anos junto com a situação que lá está. Ela saiu de lá, como é de notório conhecimento de toda a sociedade e de todos os 16 mil advogados e de tudo o que aconteceu com ela. Então, hoje ela tenta se intitular, você entendeu? Como uma candidata da oposição. No entanto, no meu conceito, ela veio de lá. Ela é uma filhote da situação. E como que o senhor avalia a questão dos dois candidatos? Hoje a gente tem o Maurício Aldi e a própria Luciana. Como que o senhor acredita nesse confronto? Como que ele deve ser até novembro? O senhor não teme que eles, por serem momentaneamente de situação, como o caso do Maurício, que é vice-presidente da OAB, não teme o uso da máquina? Olha, você vê o seguinte, hoje a Luciana, lógico, ela tem raízes lá dentro. Então a gente vê que tudo isso pode acontecer. Ela colhe muitas fontes lá de dentro, porque ela esteve lá, lógico, criou amizades, você entendeu? Lucrou muito com a situação. A grande verdade é essa. E eles têm um certo vínculo. Isto são 14 anos juntos. É uma vida. Você entendeu? É uma vida profissional. Então, lógico que isso pode acontecer. Eu sou um candidato de oposição, nunca estive na situação. Represento um grupo, estamos há diversos anos nos reunindo e nos preparando para essa candidatura. O Maurício, ele, se eu não me engano, também responde pelo Tribunal de Defesa de Prerrogativas. E falou que algumas prerrogativas não têm sido atendidas no Poder Judiciário como um todo. A senhora confirma essa afirmação e o que não tem sido respeitado aos advogados? Olha, eu digo, a gestão atual, na qual o Maurício pertence, com todo, eu acho que fizeram, só que há muito por fazer. As prerrogativas dos advogados, que são os direitos dele, vive um grande abandono, tanto no interior como na capital. A grande verdade é que agora, no período eleitoral, eles vêm tentando fazer alguma coisa que eles estiveram o tempo inteiro sentado e não tiraram a bunda da cadeira para estar nos fóruns. Eu, Pio da Silva, estou todos os dias da minha vida num fórum trabalhista, num fórum civil, em juizados especiais, na Justiça Federal. Eu sou um advogado praticante. Tenho um escritório na Carmindo de Campos, o Pio da Silva Advogados Associados, com mais de 10 profissionais, milito todos os dias de minha vida de 8 às 22 horas. Quais prerrogativas não têm sido atendidas? O advogado no exercício da profissão? São muito hoje. Hoje o advogado, ele chega numa secretaria para ver o processo, é dito a ele, olha, você não pode ver. Às vezes é processo que não existe segredo de justiça e são impedidos de ver. Outra coisa, chega no fórum, você não pode, você só pode ver 2, 3, 4 processos. Não existe limitação na Lei 8.906 de 94. Então são muitos juízes hoje que colocam certos limites ao profissionalismo do advogado. É a hora da nossa OAB, do presidente e toda a direção sair em defesa do advogado, naquela instituição que ele representa. Mas isso, de 10 requerimentos, 10 pedidos, a OAB vai atrás de um. Simplesmente, a maioria do que eles vão são pessoas do mesmo grupo ou alguém indicado pelo grupo. Então, entendeu? Há uma OAB de grupo. Você entendeu? Há privilégios dentro da São própria... privilégios simplesmente ao time deles. Já que o senhor citou a questão dos juízes, como que fica essa relação entre magistrados e advogados? Quais são as propostas que o senhor tem para melhorar esse relacionamento? Eu vejo hoje em dia o seguinte, tudo que acontece é o seguinte, a gente vê o lado hoje de tudo que acontece na Justiça Comum, na Justiça Federal, como também no Tribunal de Justiça. O que acontece? A direção, eu digo tanto o presidente como os demais membros, deve estar constantemente dialogando com os presidentes desses poderes. Você entendeu? Do Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, estar constantemente apresentando sugestões, você entendeu? Para que possa... E
e em certas arbitrariedades, você entendeu, batendo de frente com o Poder Judiciário, em prol da luta pelas prerrogativas dos advogados. Então, eu serei parceiro, primeiramente eu tentarei o diálogo. Agora, se isso for impossível, lógico que nós vamos partir para as vias judiciárias, entendeu? Para poder obter sucesso e respeitar os direitos e todas as prerrogativas dos advogados. Primeiro, sempre o diálogo. Pio, temos mais uma pergunta dos internautas. Uma pergunta sobre o que você acha sobre as fraudes em licitações envolvendo escritórios de advocacia que estão sendo investigados pelo Ministério Público. Nós temos situações aí da Unicelva, onde o doutor Fayad, juntamente com Cláudio Stable e em diversas outras, você vê que o grupo hoje que comanda a nossa entidade por 18 anos, ele está tendo um atrelamento muito grande a todas as licitações e cartas convite. Isso é algo muito complicado. E que punições ele recebe? Ninguém, porque a entidade está na mão deles. Então não há uma isenção de punição. Ainda falta uma corregedoria dentro da OAB? Aí nós temos que criar o quê? Nós temos um Tribunal de Ética. Eu acho que tem que se abrir muitos processos disciplinares para poder abrir e apurar, você entendeu? Até o final de tudo isso. Por isso que eu acho que hoje nós temos 16 mil advogados, aproximadamente 8 mil mulheres, 8 mil homens. O poder hoje, estando há 18 anos numa sequência, cria-se tudo isso. Aí eu vejo que é o momento de todos os advogados e advogadas nos darem ao nosso grupo Pio da Silva uma oportunidade de comandar a nossa entidade para quebrar todo esse continuismo. Outra pergunta do nosso internauta, José, pergunta sobre a qualidade dos cursos de direito. A gente sabe que tem muitos cursos de direito no Brasil todo, mas isso implica na baixa aprovação de candidatos, inclusive nas provas da OAB. Como que o senhor avalia essa relação? Eu sou a favor do exame de ordem e a gente tem que ter uma qualificação melhor. No entanto, como presidente da minha entidade, coisa que não foi feito até hoje, eu pretendo, juntamente com todo o meu grupo, procurar todas as universidades, faculdades de Cuiabá e do Mato Grosso, com diálogos, você entendeu? E com ofícios, a gente tem que ter uma qualificação melhor para que haja uma aprovação bem maior nos exames de ordem. Então falta isso, qualificar melhor os professores, ter um acompanhamento. A OAB tem que ser uma parceira das universidades e das faculdades, estar sempre junto, cobrando, orientando, participando, reunindo. Isto será a nossa meta do nosso grupo Pio da Silva. O senhor estava falando da questão dos jovens advogados, né, que participam da prova da OAB. E aqueles que já estão há algum tempo na atuação. Há alguma proposta relacionada a eles? Por exemplo, eu tenho essa proposta para os advogados do interior. Eu tenho, por exemplo, uma das outras propostas alicerces de nossa campanha, é o que acontece, o quinto condicional. A cada 3, 6 anos, nós indicamos um advogado para ser desembargador. E o que acontece muito com isso? Hoje a nossa entidade indica, nós damos o nome de lista sextupla, indica para o Tribunal de Justiça 6 nomes. O Tribunal de Justiça, através dos 30 desembargadores, escolhe 3 nomes e manda para o governador. E lá sai um nome, você entendeu, para ser desembargador. O São governador escolhe. Indicados. Então esses 6 indicados da nossa instituição, como é feito hoje? Tem mais ou menos desses 60, 70 componentes do grupo, você entendeu? Tem mais ou menos, tem 30 conselheiros. Esses 30 conselheiros é que escolhem os 6 nomes. Então, quer dizer, e os 6 nomes que eles indicam são nomes de pessoas do grupo que compõem a chapa, que compõem a equipe, como também de apadrinhados dele. Nós damos exemplo, com todo respeito ao último, o desembargador Luiz Ferreira, foi o último indicado, e ele era presidente do Tribunal de Ética da OAB. Era do grupo que está há 18 anos no poder. O atual presidente, o desembargador Rubens, também veio do quinto. Também veio. Agora, eu estou dizendo o que eu pretendo. Todos os advogados do Mato Grosso
Existem vários requisitos de exigência. Um deles é ter 10 anos de advocacia. Então, todos os advogados que preencheram os requisitos, você entendeu, da Constituição Federal, o que vai acontecer? Todos eles poderão se candidatar, você entendeu? E todos os advogados do Mato Grosso vão votar. Aqueles que estiverem em dia com a nossa instituição, estiver adimplente. Vão votar os 6 que mais tiverem voto de todo o universo dos advogados. Esses 6 nomes é que nós vamos indicar. Então, haverá eleições diretas para desembargador da nossa instituição. Os 6 nomes é os que mais tiverem voto. Eu tenho uma situação, eu quero até neste momento colocar aqui, quando dessa escolha do Luiz Ferreira, eu tenho 2 advogadas e o pai dela que veio hoje em reuniões conosco, e elas, na última eleição, para indicação dessa lista sextupla, as 2 que são advogadas de aproximadamente 3, levaram o pai, que tem 30 anos de advocacia. Trouxemos o nosso pai para ser indicado, para que ele compor essa lista sextupla. Houve 2 conselheiros, amigos dessas meninas, dessas advogadas, entendeu, novas, disseram a ela, nós vamos inscrever o seu pai. Só que a lista sextupla já está reservada. Nós já foram escolhidas. Então, a votação que acontece, simplesmente... Ela é maquiada? Tudo... São pessoas do grupo. Chega outro lá que quer te candidatar para candidato, só que jamais será escolhido pelos aproximadamente 30 conselheiros. Ele já tem a lista que será indicada. Então, isto eu vou quebrar esse continuismo, esse paradigma. Vai ter eleições diretas na nossa instituição. Há uma outra pergunta do nosso internauta, Pio, em relação à impugnação, a possível impugnação da candidatura do Fayad como vice-prefeito. Isso diz respeito, inclusive, a uma situação que ocorreu dentro da OAB. Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário? Olha, eu acho que esse cenário é o seguinte, hoje essa situação, eu tenho lido sobre tudo isso, na realidade você lê lê muitas reportagens em jornais, cada um joga um tipo de matéria. Para mim poder opinar, eu teria que ter a posse de todos os documentos, de quando ele afastou da nossa entidade, de quando ele foi candidato. Então para mim poder opinar, eu tenho que ter pé no chão. Eu não li toda essa documentação. Você não teve acesso? Não tive acesso. Então, se eu tendo acesso, lógico que eu vou manifestar. Então, eu prefiro ficar omisso, porque eu não tive toda a documentação em mãos. Ainda voltando à questão das fraudes envolvendo o escritório de advocacia, como que o senhor avalia a imagem da OAB? A população tem muita confiança na OAB em relação aos trabalhos que ela vem desenvolvendo mais próximos mesmo da sociedade. No entanto, esse tipo de situação pode manchar sim a imagem da ordem. Como que o senhor avalia? Nós temos hoje uma imagem muito manchada do judiciário, onde o desembargador Rubens de Oliveira tenta com muito trabalho levantar essa imagem. A nossa instituição, OAB/MT, está desgastada perante o povo, perante os advogados do Mato Grosso. Por quê? Esse continuismo de 18 anos no poder. Quer dizer, você vê hoje a maioria das licitações, a maioria das cartas convite, quem participam são a maioria, o grupo que estão no poder, esses 60 membros. É só você acompanhar que você vai notar isso. Então o que eu quero, e a nossa OAB está muito desgastada, por isso eu me apresento, o meu grupo, a qual eu represento, você entendeu? Eu hoje apresento o meu nome a todos esses 16 mil advogados para nós quebrarmos todo esse continuismo, tudo isso, essas arbitrariedades, essas ilicitudes que está acontecendo. Uma pergunta que eu fiz ao Maurício, vou fazer para ti também, é que os advogados têm a questão da cultura do litígio. O senhor falou da questão dos altos custos, também da anuidade, dos custos iniciais, especialmente para os jovens advogados. No entanto, o litígio vem como uma alternativa para os honorários, para os advogados garantirem honorários. Como que a OAB pode trabalhar essa garantia desse recebimento de honorários, mas de repente contribuir para um judiciário mais célere, sem desgaste na questão do litígio? A gente vê hoje, eu começo aí, essa pergunta sua, eu começo pelas custas judiciais. As custas que são cobradas hoje, através e para todo o protocolo de petição inicial, são muito altos.
E o estado de Mato Grosso, você entendeu, ele cobra sim muito alto o valor das custas judiciais. Então, quer dizer, eu acho que a OAB tem que enfrentar isso de frente, perante o Poder Judiciário, você entendeu? De início com diálogo e posteriormente, você entendeu? Com ofícios e com processos judiciais para poder ajustar esses valores. No tocante hoje, é outro enfrentamento que se dar. Hoje tem muitos juízes que são aprovados que não advogaram. Quando ele dá uma sentença favorável, geralmente ele dá valores aí, o artigo 20 do CPC, ele diz o seguinte, que é de 10% a 20% a condenação de sucumbência. Então, muitos juízes dão valores inferiores a isso. O que eu venho propor na nossa entidade? É trazer os advogados para dentro da nossa instituição, você entendeu? E todos os juízes que derem honorários sucumbenciais abaixo de 10% ou 20%, você entendeu? Para que a gente venha recorrer. A OAB, junto com os advogados unidos, conseguirá com certeza sucesso em tudo isso. A gente fala das eleições da OAB, mas elas acontecem somente em novembro, né? Está um pouco distante. E podem aparecer, inclusive, mais candidatos à presidência. Como que o senhor ficaria nesse cenário? O senhor mantém essa postura de oposição ou pode se aliar a outros advogados? Olha, eu sempre digo o seguinte, o Grupo Pio da Silva, estamos de braços abertos, queremos unificar a oposição. Você entendeu? Queremos unificar de um só candidato em prol do nosso nome. Entendeu? Então, já tive reuniões, tive com Renato Neri, tive com João Scaravelli, que foi candidato nosso da última eleição, tive com Sebastião Carlos, tive com João Celestino, tive com João Virgílio, tive agora com o senador da República essa semana, Pedro Tax, na qual foi meu professor por 2 anos, ouvindo conselhos dele, sabendo como que ele conseguiu uma eleição, você entendeu? Por exemplo, Pedro Tax conseguiu uma eleição, não abraçou ao PMDB de Bezerra, não abraçou ao DEM dos Campos, não abraçou ao PT de Séries e Abicalil, não abraçou também o PR de Blairo Maggi. Filiou-se ao partido político PDT e conseguiu, através de uma terceira via, uma eleição na nossa entidade. Eu tento unificar a oposição. No entanto, eu trabalho muito com esta terceira via para a nossa entidade. Este é o objetivo do Grupo Pio da Silva. A possibilidade de aliança com a própria Luciana? Ah, sim, entendeu? Já estamos conversando. Eu acho que tem que unificar a oposição. Tá certo, Pio. Obrigada pela presença no Eu agradeço a entrevista, estou inteiramente à disposição. Temos essas 7 propostas alicerce, na qual estou viajando o interior, visitando todos os escritórios em Cuiabá. Tenho recebido adesões, meu Deus do céu, me encontro feliz e não tenho dúvida que caminho para a vitória. Tá certo, Pio. Obrigada. E a edição desta quinta-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Acesse e informe-se. E um dos destaques de hoje é o fato do Superior Tribunal de Justiça negar por unanimidade o envolvimento do presidente do TJ do Estado, desembargador Rubens de Oliveira, em um processo referente à improbidade administrativa e prevaricação. Opine! E antes de encerrar, uma última informação. Teremos hoje uma entrevista com o candidato a prefeito de Rondonópolis, Ananias Filho, do PR. Mas a assessoria de comunicação desmarcou a participação dele de última hora, no início da noite de ontem, por causa de compromissos do republicano em Brasília. O RDTV aguarda uma nova data na agenda do candidato para que ele exponha as propostas de governo. Lembrando a você, internauta, especialmente os rondonopolitanos, que na próxima quarta-feira, dia 8 de agosto, é a vez do candidato Percival Muniz, do PPS, participar da rodada de entrevistas em nossos estúdios. Bom para você, uma excelente quinta-feira e nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8 horas. Até lá!